E agora vamos ver o caranguejo, tanto o indivíduo macho quanto o indivíduo fêmea. Primeiro vamos verificar as estruturas externas. Então, da mesma forma que a gente viu no camarão, a gente tem nos caranguejos a região cefalotorácica, que é toda essa parte aqui. Vocês podem observar claramente que os caranguejos apresentam marcos anatômicos e é super compartimentalizado. O animal tem duas áreas laterais, essa e essa, tem uma região anterior, né, e uma região posterior. Quando nós abrirmos esse animal, a gente vai verificar, e dá para ver aqui, umas ranhuras nessa posição e outras nessa posição. Essa área aqui, lateral, é a área onde a gente vai encontrar as regiões branquiais. Então, se os periópodos estão localizados lateralmente, as brânquias também vão estar localizadas lateralmente. Anteriormente aqui, a gente tem a posição, né, do coração do animal, né, e o estômago que ele tem mais ou menos essa formatação que vocês estão vendo aqui, um polígono, né, e a gente vai ver que o estômago é mais ou menos dessa formatação. E essa região posterior é a região onde a gente vai encontrar o intestino e parte do hepatopâncreas também. As gônadas também a gente encontra nessa região. Então, o animal, região dorsal e a região ventral. Para a região frontal, aqui a gente tem o pedúnculo ocular, como habitualmente a gente vê nos animais. Mesma coisa dos camarões, a gente vê nos caranguejos, certo? Facilita aqui nesses animais a posição, as estruturas da boca. Então, se eu rebater essa parte aqui, né, e a outra, a gente vai ver, né, a boca com bem mais facilidade. Estou rebatendo outras estruturas aqui, né? E aqui dentro a gente vê as mandíbulas, tá? Então a gente tem as estruturas das mandíbulas, maxilas e maxílulas e maxilas, né? Abrangendo toda a região bucal. Esse animal aqui, ele é um animal que se alimenta de folhiços, né? As folhas do mangue, tá? Então a gente tem a região bucal aqui apresentando as estruturas, né, os apêndices bucais. Ventralmente, a gente vai ter, primeiro vou mostrar as estruturas dos apêndices. Então, assim como a gente viu nos camarões, esses caranguejos também vai ter antenas, mas a gente vai ver essas estruturas muito menores. Então, se vocês prestarem bem atenção, eu vou rebater aqui e vocês observem o tamanho da antena desse bicho. É muito pequenininho, tá? Tanto de um lado quanto do outro. As antenas eu não consigo nem ver aqui, tá? E aí você tem as antenas, né? Presença dos olhos e o pedúnculo ocular, né? E você tem as estruturas bucais com as mandíbulas, maxílulas e maxilas. Tá? Perceba que o animal possui uma quantidade de cerdas nos apêndices consideravelmente, um número grande, tá? Justamente porque essas cerdas dão ao animal a capacidade de percepção de vibração também. Tá? E, assim como os camarões e os caranguejos, eles vão apresentar 5 pares de periópodo. Tá? O primeiro par, que é o par, né, quelado, tem um do lado e teria outro, tem outro aqui, né? Percebam como um é maior do que o outro. É uma característica do caranguejo sá. Ele tem heteroquelia, então uma quela é maior do que a outra. Pode ser a esquerda, pode ser a direita, tá? Depois você contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares de periópodo, né? Onde tem 5 do lado, 5 do outro, 5 pares, então são os decápoda. Finalmente, a região abdominal, que no caso dos caranguejos, esse abdômen ele se volta ventralmente, diferente dos camarões.
Então, para a gente ver o abdômen, a gente tem que retirar essa estrutura que é exatamente o abdômen. E o abdômen ele segue o mesmo princípio dos camarões. É uma estrutura que deve ter a presença dos pleópodos. Só que nesse caso, nos caranguejos, o pleópodo é modificado. Vocês estão vendo essas duas estruturazinhas aqui, que são os órgãos sexuais masculinos, tá? Ele tem impares, porque o animal, na hora da transferência do material espermático, que ele transfere uma massa, né? Chama de espermateca, e essa estrutura ela vai ficar localizada no interior da fêmea, tá? Então esse material espermático ele é transferido a partir dessa estrutura. E finalmente essa região que vocês estão vendo, esse tubo preto aqui, se eu pressionar esse tubo e começar a mover, vocês vão ver que está saindo uma massa preta, né? E essa massa preta é o cocô do animal. Então, se você retirar isso aqui, teoricamente, se vocês fizessem isso ao vivo, alguns poderiam ter um certo nojo em manipular isso aqui, mas isso aqui são as fezes e é exatamente o odor que você sente quando está tendo uma caldeirada de caranguejo. Então aquele cheiro característico de uma caldeirada de caranguejo é exatamente o odor das fezes do animal, tá? Quando você come o caranguejo, basicamente você está comendo o caranguejo com cocô e tudo. Então a gente não tem que ter receio ou nojo. Ou a partir de agora vocês vão ter nojo, né? Não sei. Mas não vem ao caso. Isso aqui, ó. Tudo isso são as fezes do animal. Beleza? E aqui, logicamente, é o intestino posterior, o intestino final, que é a liberação das fezes, já totalmente retirada, sem um aproveitamento de mais nada, né? E isso liberado para o exterior do corpo do animal. Tá? Então, vimos a morfologia externa, a presença do órgão sexual dos machos em pares. O macho tem uma característica de ter o abdômen bem mais fino do que a fêmea. Então, vou mostrar aqui e vocês perceberem a diferença entre o abdômen do macho e o abdômen da fêmea. Percebam como a fêmea ela tem um abdômen muito mais arredondado, diferentemente do macho, que tem o abdômen na forma piramidal. Daqui a pouco eu abro a fêmea para ver se a gente consegue detectar as gônadas. Então, esse é o macho, posteriormente eu vejo a fêmea. Então, vamos abrir esse animal. Normalmente a gente tem que segurar lateralmente, no primeiro par de periópodos, segura aqui na base do cefalotórax e puxa um pouquinho de força. E aí a gente consegue abrir o animal. Então percebam que o animal, ele está gordo, vamos dizer assim. Ele está gordo. Por quê? Porque a gente consegue ver todas essas estruturas amareladas. Essas estruturas amareladas que vocês estão vendo aqui é exatamente o hepatopâncreas. E o animal, teoricamente, está armazenando gordura aqui para promover reprodução, promover crescimento. Então, quando vocês vão comer um caranguejo e costumeiramente o restaurante ou a avó de vocês, a mãe, o pai fala que o caranguejo está gordo, é justamente porque esse hepatopâncreas é uma estrutura que está desenvolvida, se preparando para promover um dos principais processos fisiológicos de reprodução ou de crescimento. Tá? Então, primeiro vamos dar uma olhada geral. Vocês percebem lateralmente aqui a presença de algumas penas, né? Então, olha essas estruturas que eu estou mexendo aqui, ó, vou rebater. Essas penazinhas aqui, deixa eu focar. Essa penazinha aqui são as brânquias do animal, tá? Então, assim como qualquer outro crustáceo decápodo, lateralmente a gente vai ter pares de brânquias localizadas exatamente nessa cavidade branquial, tanto de um lado
quanto do outro lado. E vocês estão vendo lateral, em cima dessas brânquias, isso aqui que parece um para-brisa. Essa estrutura se chama escafognatito. Essa estrutura ela fica se locomovendo para frente e para trás em cima dessa brânquia. Ela fica fazendo esse movimento de um lado e do outro. Está aqui o outro. E essa estrutura é a que promove esse movimento em cima da brânquia, que promove o deslocamento de água para dentro da câmara branquial. E o animal consegue efetuar a troca gasosa a partir do movimento dessa estrutura. Ela fica retirando a água que estava dentro para fora e um movimento de inserção de água para o interior, promovendo assim a troca gasosa. Tá? Então, escafognatito. E lembro do escafocerito. Escafocerito não tem nada a ver com escafognatito. Beleza? Então, são estruturas interessantes para a gente observar. Tá? Então, região das brânquias, ou região, essa coloração amarelada do hepatopâncreas, lateralmente as brânquias, o escafognatito. E agora eu vou tentar tirar o estômago para vocês. Tá? Então, o estômago ele está localizado aqui, ó, região bucal. Se eu empurrar essa região bucal e puxar, né? Tô tirando toda a região, ó, toda essa região aqui da boca do animal. Vocês percebem que eu tô tirando aqui, né, as estruturas bucais do animal, né, para tentar exatamente retirar o estômago do animal. Então eu vou dar uma apertada aqui, mas olhando com mais calma, eu não consigo ver. Então, teoricamente, ele vai estar localizado nessa parte aqui. Então, vou virar o animal justamente para a gente promover, né, uma visualização mais efetiva. Então, dá para ver que essa estrutura meio acinzentada aqui é o estômago do animal. Então, eu vou tentar puxar aqui, metendo a mão mesmo, tá? E, finalmente, eu retiro aqui a estrutura. Percebam que ele tem a formatação daquela visualização que a gente viu na região dorsal do cefalotórax. É como se fosse um polígono. Então, esse é o estômago de um caranguejo. Ele é rígido. Então, ele vai ter também uma estrutura do esqueleto, que dá a formatação que vocês estão observando aqui. Lembrando que o estômago é dividido em região cárdica, região pilórica, né, da quebra mecânica e quebra química. Tá? Então, essa estrutura ela se acomoda exatamente na região frontal do caranguejo, certo? Aqui dentro, teoricamente, poderia ter vestígios do alimento do animal, mas não tem como ver agora. Tá? Então, vou continuar dissecando o animal para tentar ver se a gente encontra o esqueleto sendo formado, tá? Mas, como eu rebati e é difícil mostrar isso com mais calma na câmera, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui de coloração negra e branca é exatamente o exoesqueleto sendo formado. Esse exoesqueleto ele estaria conectado nessa carapaça aqui dentro. Então, esse animal ele está num processo de muda prévia, né? Ele está desenvolvendo o novo esqueleto e eu estou retirando aqui. E aí toda essa massa que vocês estão vendo aqui, negro é o esqueleto novo e essa parte alaranjada aqui seria o hepatopâncreas, tá? Então, veja aqui como a estrutura está bem, tirar esse caldinho, a estrutura está bem límpida, né? Mas dá para a gente ver, depois que eu tiro o esqueleto, como ele fica mais translúcido. Ó, dá para ver até meu dedo aqui, ó. Então, toda essa mancha que vocês viram por cima, se eu passar o dedo, ó, eu estou limpando, é exatamente o esqueleto novo sendo formado. Se eu pegasse e limpasse isso aqui tudo, esse esqueleto ficaria translúcido, tá? Ó, passo a mão, isso aqui eu estou raspando o esqueleto que estava sendo formado do animal. E agora, ó, bem mais translúcido o esqueleto velho.
Entenderam? Beleza? E aqui a gente tem as partes, finalmente aqui, essa estrutura que vocês estão vendo, essas duas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui com mais facilidade. E essa aqui é o esperma do animal, é a gônada sendo formada, tá? Esse aqui no macho. Para a fêmea, eu vou apenas abrir o animal, mas antes de abrir eu quero rebater aqui exatamente o abdômen. Vocês percebam como é diferente, né, o abdômen, porque além de ser mais largo, ele vai ter uma quantidade de pleópodos muito maiores, enquanto que o macho só vai ter dois, né? A fêmea vai ter um conjunto aqui, que é essas estruturas que favorecem a fêmea guardar, né, os ovos exatamente quando ela está no desenvolvimento da formação da larva. Então, como ela guarda os ovos, ela abre esse abdômen, libera os ovócitos e o esperma, externamente fecunda, e esses ovos se desenvolvem aqui dentro. E percebam que ele tem dois poros. Aqui, ó, gonóporo feminino aqui, onde o macho insere justamente para promover a transferência do material espermático. Percebam que ele tem um par aqui, um de um lado, outro do outro, de poro, assim como o macho vai ter o gonopódio também para promover a transferência desse material espermático. Então percebam como ela já está, né? Tirei aqui, esse aqui é o intestino, né? A mesma coisa do outro. O intestino finaliza desse lado aqui, e quando eu puxo o abdômen, veio junto a parte do intestino. E veja como está amarelo. Esse amarelo, novamente, é a estrutura de armazenamento de energia, que é o hepatopâncreas. Então, quando a gente rebate aqui na fêmea, mesma coisa, tá? Só que eu quero mostrar para você esse laranjinha. Tem o amarelo, essa estrutura amarelada aqui, tá? E tem essa estrutura laranjada. Essa estrutura laranjada é a gônada da fêmea. Essa gônada, ela não está totalmente desenvolvida. Quando ela está com a gônada cheia, a gônada quase que preenche toda essa estrutura aqui medial internamente ao animal. Então é uma gônada que está em desenvolvimento, tá? E se você for ver aqui, ó, a gente tem a transferência de material espermático do macho aqui, ó, tá? Beleza. Mesma coisa. Rebato. Vou tentar tirar essa parte aqui para a gente poder ver o endoesqueleto. Endoesqueleto não, o exoesqueleto, só que sendo formado. Então retiro aqui o estômago novamente, ó. Ó o estômago aqui, ó. Já fixado nas estruturas bucais, tá? E vou tentar retirar aqui o hepatopâncreas super cheio. Tá muito cheio esse hepatopâncreas aqui. E embaixo, ó, toda aquela melequinha laranja, que é exatamente, né, a estrutura da gônada da fêmea. E se vocês forem prestar atenção, vou tirar esse caldo. Se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo aqui. É legal tentar tirar tudo isso aqui. Mas dá para perceber aqui, ó, essa marca cinza aqui, ó. Essa marca cinza que vocês estão vendo, toda essa marca cinza, vou tentar tirar aqui de novo o hepatopâncreas junto com a gônada. Essa marca preta aqui é o esqueleto sendo formado, ó. Esse é o esqueleto sendo formado, esse preto no fundo. Se eu passar o dedo agora, ó, eu vou tentar enfiar o dedo aqui. Ó, estão vendo isso aqui, ó? Tá saindo? Esse é o esqueleto, o exoesqueleto sendo formado. Tá? E, ó, tudo isso aqui cinza grudado no esqueleto, no atual exoesqueleto do animal, é um novo esqueleto sendo formado. Então, se eu raspar tudo isso, fica, ó, muda a coloração, fica tudo transparente. Beleza, gente? Então, essa é a parte da morfologia externa e interna, comparando o camarão dos caranguejos. O camarão, infelizmente, não dá para fazer
Isso só se o animal tivesse recém-capturado, que daria para ver até o coração batendo.